Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho aqui no ISC. Hoje eu estou com a Lua Barros. Obrigado, Lua, por topar esse desafio de estar conosco nessa manhã. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre parentalidade, né, como conciliar o trabalho com os filhos. Hoje nós teremos como moderador o Fábio Henrique Granjo, daqui a pouco ele estará conosco. Eu acho que é um desafio, né, Lua, assim, trabalhar remotamente e ter a participação dos filhos em casa. Por outro lado, é uma graça muito grande, que assim, por exemplo, eu posso a qualquer momento, assim, né, nos espaços, dar um abraço nas minhas filhas, tê-las comigo, descer no parquinho, assim, nos momentos que eu posso, né. Então, por outro lado, é realmente, assim, uma felicidade muito grande ter essa oportunidade de trabalhar em casa e ter os filhos, né, ao meu lado, né. A Lua Barros, ela é fundadora da Fundação Amparo, especialista em parentalidade positiva e equilíbrio emocional. Ela é também mãe do João, da Tereza, da Irene e do Joaquim. Ela está nessa área, falando um pouquinho sobre parentalidade há algum tempo, né? Aborda o desenvolvimento infantil, fala os espaços de interação, os espaços de acolhimento para a criança. E como nós podemos, assim, educar nossos filhos de uma maneira que seja saudável, agradável, e pensando também, assim, como que a gente pode, né, Lua, trabalhar nosso equilíbrio emocional ao educar as crianças, e nesse desafio também que nós temos com nossos filhos. Então, seja muito bem-vinda, tá? Daqui a pouco o Fábio vai assumir a moderação contigo no debate, e a palavra é sua. Abraço. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje, gente. Eu estou muito feliz. Esse é um assunto que é muito caro para mim. Então, acho que vai ser uma oportunidade boa. Eu adoro dar palestra, mas eu adoro bater papo. Então, quero muito ouvir vocês quando a gente abrir espaço para a nossa conversa aqui. É fundamental eu entender, saber como é que o que eu trago aqui toca vocês, ou incomoda, ou vocês discordam ou concordam. Então, por favor, vamos fazer desse espaço, esse espaço virtual, um espaço de acolhimento, uma grande roda onde a gente possa se ouvir e aprender um pouquinho uns com os outros, né? Porque é nessa partilha que a gente cresce. Então, meu nome é Luanda, mas podem me chamar de Lua. Eu sou educadora parental e eu sou também especialista em inteligência emocional. E eu falo que o meu trabalho é sobre abrir espaços de diálogos com as famílias, para que elas consigam, a partir desse diálogo, construir relações mais equilibradas. E quando eu falo famílias, elas podem ter o formato que for. Isso é muito importante de ser dito, né? O educador parental, que é uma profissão muito recente, ele é alguém que ajuda os pais a atualizarem seus sistemas operacionais. Porque, segundo dizem por aí, vocês me confirmem, está muito difícil criar filhos hoje em dia. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Vocês discordam? Comentem aí no chat. O que vocês pensam sobre isso? Isso é uma verdade na vida de vocês ou tá tranquilo, tá suave? Criar filhos é fácil ou é difícil? Contem aí, comentem aí no chat que eu quero ouvir um pouquinho de vocês para a gente começar essa conversa hoje. Bom, se tem alguém tranquilo nessa missão, essa pessoa ela está sobrecarregando outra, pode ter certeza, viu? Eu acho que tem algum microfone aberto. Eu acho que da Ana Cristina. Ana, se você puder fechar o microfone para ficar melhor o som. Me falem se vocês estão ouvindo bem, tá? Eu imagino que tá puxado, né? Tá difícil essa relação sobre alguns aspectos, né? E se tá fácil para alguém é porque essa pessoa está sobrecarregando outra, né?
Eu tenho uma sensação de que criar filhos nunca foi fácil. Mas a verdade é que antes, pais e mães lidavam com menos variáveis. Ser feliz, por exemplo, era uma coisa mais simples antigamente, né? A felicidade era quase uma linha reta, que começava ali numa boa escola, seguia para uma boa faculdade, que ia te garantir um bom emprego. Se no meio do caminho você encontrasse um companheiro, uma companheira, um parceiro, uma parceira, você casava, juntos vocês iam comprar carro, apartamento, ter filhos, emprego estável. Isso era quase uma receita de felicidade, né? E a orientação dos nossos pais era essa, era nessa direção, era para que a gente perseguisse esses sonhos nos colocariam diante do que é ou do que era a felicidade. Mas agora, parece que tem mais variáveis no meio do caminho, né? E por isso, criar filhos parece que está mais difícil hoje em dia. Porque agora a gente não sabe qual é essa orientação. Qual é esse caminho que vai me levar para esse lugar? Essa linha, ela não parece mais uma linha reta. Ela é uma grande curva o tempo inteiro, né? Com altos e baixos. E a gente não sabe. A gente fica tateando, a gente fica tentando. E a sensação é de ficar dando murro em ponta de faca com muita frequência. Ficar estabelecendo cabo de guerra com as crianças com muita frequência, né? E aí, não sei se vocês souberam, mas uma grande pandemia se instalou, né? Com proporções que a gente nunca tinha atravessado. E essa pandemia vem trazer para a gente, vem esfregar na nossa cara uma falta de controle sobre coisas que a gente achava que estavam absolutamente estabelecidas, que a gente conhecia profundamente, né? Quem imaginou que o trabalho remoto se tornaria uma questão de saúde pública? Quem imaginou que as crianças perderiam o espaço da escola e teriam que estudar em casa por mais de um ano? Quem imaginou que a gente não teria mais que todos esses locos, né, todos esses lugares se transformariam num só, a nossa casa? Ninguém estava preparado para perder tanto espaço. Ninguém estava preparado para perder tanta autonomia. Ninguém estava preparado para perder tanto contato físico, ao mesmo tempo estar em um contato físico intenso com os nossos familiares. Ninguém. E depois de mais de 1 ano e meio nesse processo, depois de mais de 50 e-mails negando vacina, não tem como a gente tá bem, tá tranquilo, tá de boa. Não tem como as crianças estarem bem, estarem tranquilas ou estarem de boas. A gente tá muito bagunçado internamente. Externamente eu não vou nem comentar. Mas internamente nós estamos muito bagunçados. E a grande pergunta é, tá, mas por onde eu começo a me organizar? Como é que eu faço para voltar para esse lugar onde eu me sinta mais no eixo, onde eu veja, onde eu perceba minhas filhas, meus filhos bem, felizes, tranquilos? Gente, diariamente eu atendo pais e mães que estão exaustos, sem saber como ajudar os filhos, como trabalhar, sem saber como fazer EAD, como cuidar do emocional das crianças, como separar as brigas dos irmãos, como trazer um pouco mais de paz para o ambiente familiar. E aí tem muita gente que se coloca vendendo essas respostas. Eu tenho uma solução para você. Eu já sei o que você precisa. Mas a verdade é que essas respostas, elas não estão dadas. Elas não estão colocadas num lugar simples, fácil. E para cada um vai ter uma resposta, na verdade, né? Eu hoje queria partilhar com vocês algumas pistas, não respostas. Algumas pistas que eu acho importante a gente pensar quando a gente pensa nisso tudo.
quando a gente pensa nesse cenário que a gente está, que é um cenário de exaustão, que é um cenário de cansaço extremo, é um cenário que parece que nada do que a gente faz tem resultado, nenhuma das nossas tentativas parece que vai para frente, a gente está exausto. O que a gente faz com isso? Porque a vida está seguindo, né? Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia, como diria Caetano Veloso. Então tem algumas pistas aqui e eu vou partilhar essas pistas com vocês, tá? A primeira delas é que até aqui a gente vivia uma fantasia sobre essa equação que coloca no mesmo lugar ou no mesmo nível trabalho e família. A gente vivia uma fantasia sobre isso. A gente acreditou, ou todo mundo cobrava da gente que acreditasse que era possível equilibrar essas duas medidas, esses dois pratinhos, trabalho, família, carreira, maternidade. O tempo todo as revistas, a mídia convida a gente para como equilibrar, pensar como equilibrar. E a verdade é que essas duas medidas, elas não se equilibram. Ou elas se equilibram num movimento dinâmico de equilíbrio, né? Porque o equilíbrio, ele não é estático. Isso aqui não é equilíbrio. Isso aqui é zero. É nada. Não tem movimento. Mas o equilíbrio, ele se dá aqui, ó, nessa variação de movimento, né? E essa variação de movimento significa o quê? Que hora um tem mais, hora o outro tem mais. E a gente vai assim, ó, nessa movimentação. Então, uma mulher que se dedica ao trabalho, que investe na sua carreira, ela falta em casa, ela falta para os filhos. E ela falta não significa que ela não é uma boa mãe, significa que ela está menos tempo, porque o dia só tem 24 horas. Né? Então, é uma questão lógica. Do mesmo jeito que a mulher que está mais em casa com os filhos, ela falta no trabalho. Porque essa questão, novamente, do tempo. E o que une essas duas pessoas que fazem escolhas diferentes é um denominador comum chamado culpa. Que as mulheres conhecem muito bem essa culpa. Elas são amigas fiéis dessa culpa. E a culpa, ela varia, ela pode ser culpa por trabalhar demais, culpa por não trabalhar, culpa por não ter tempo para os filhos, culpa por não conseguir executar as tarefas do trabalho como deveria, culpa. E antes da pandemia, era como se a gente tivesse um álibi, algo que de certa forma aliviasse essa sensação, que era a escola, o locus, porque você ia lá, deixava seu filho numa escola, que geralmente era um ambiente legal, e essa criança pelo menos estaria em contato com outras crianças, ia brincar, ia se divertir, não ia pensar tanto na mãe, a mãe não ia pensar tanto no filho, e essa mãe ia lá para o trabalho dela. A escola, ela funcionava também como uma rede de apoio nesse processo. E ela fazia com que a gente aliviasse um pouquinho a nossa culpa, né? Quando a criança ia para a escola e a mãe ia para o trabalho, a culpa dava lugar a outra coisa, porque agora eu vou estar focada aqui, a criança vai estar focada lá, então ótimo, né? E aí se perdesse uma bola, se perdesse não conseguisse chegar a tempo para botar para dormir, então essas coisas iam acentuando a culpa, mas ela ia a gente lidava com ela de um jeito mais tranquilo, mais suave. Quando esse espaço da escola deixa de existir e a gente mistura tudo, casa, trabalho, educação, alimentação, cuidado, descanso, é que a gente começa a perceber que, eita, tem alguma coisa aqui que não está fechando, não. Essa conta, ela não está fazendo muito sentido. E eu acho que todos nós atravessamos momentos em 2020 e também agora em 2021 muito delicados tentando dar conta desse cenário.
Quem aqui não disse em algum momento, eu não estou dando conta? E esse não estar dando conta está sempre colocado numa coisa que é, nós não estamos fazendo o suficiente, nós não estamos conseguindo. Mas eu venho aqui, trago boas notícias. Não é que você não está conseguindo, é que é feito para a gente não conseguir. E acho que é essa reflexão que a gente precisa fazer. Né? Quando a pandemia leva a gente... Oi? Faz uma gentileza para mim, por gentileza. A gente está com um probleminha técnico na transmissão do YouTube, tá? Aí eu vou pedir para você só dar uma pequena pausa, aí o Marco Aurélio entra logo em seguida, dando esse aviso para a gente para retomar, tá bom? Onde parou? Marco Aurélio, depois você me sinaliza se você consegue resgatar a última fala dela, mas a Marcela Timóteo falou que parou quando começou a falar de culpa. Tá? Se ele conseguir avançar na transmissão, a gente retoma a partir do ponto que você parou agora, senão... Tá bom? Tá bom. Desculpa, mas acontece, intercorrência, né? Olá, pessoal, bom dia. Desculpa pelo problema que aconteceu agora, né? Nós tentamos resolver assim o mais rapidamente possível, tá, Lua? A gente vai retomar a palestra agora. A gente resgatou a fala da Lua, e aí tá contigo a palavra, Lua. Obrigado, gente, novamente. Obrigado. Gente, não me abandonem, não vão embora. Problemas técnicos acontecem, tá? É como se a gente estivesse numa sala de eventos, tivesse faltado luz. Voltou a luz, vamos retomar nossa conversa aqui. Não me deixem só, não desliguem essa palestra. Eu vou voltar um pouquinho, que eu não sei exatamente até onde vocês viram, mas eu estava contando para vocês que eu não sei se eu tenho muitas respostas aqui para dar, mas eu tenho algumas pistas de coisas que eu acho que são importantes nesse processo para a gente pensar, para a gente não se sentir tão culpadas, né, tão carregadas por essa percepção de que a gente não está dando conta. A primeira delas é que eu acho que até aqui a gente viveu uma relação, a gente observou essa relação de trabalho e família de um jeito quase romântico, sabe? Assim, um jeito meio fantasioso, de que era possível equilibrar maternidade e paternidade com o trabalho. Não, é o equilíbrio. Só que o que é o equilíbrio? Ele é um movimento dinâmico, né? Aquilo que está estático não está em equilíbrio. Aquilo que está estático não existe, está morto, está parado, não tem vida. Então, o equilíbrio, ele é esse pêndulo, esse movimento pendular, né? O desequilíbrio é quando as coisas ficam muito tempo aqui, ó, cada um numa posição. Mas o equilíbrio, ele é isso aqui, ele se dá nesse movimento. E o que é que significa se a gente pensa em carreira, né? Se a gente pensa em trabalho versus família? Que vai ter uma hora que um vai estar aqui, ó, em cima, e o outro vai estar embaixo, e vice-versa, né? Só que a gente acha que a gente equilibra essas duas funções. E aí, principalmente nas mulheres, isso é uma coisa muito cobrada e pesada. Eu acredito que homens sim sentem culpa quando eles se dedicam mais à carreira, mas é colocado num outro lugar. Então, a mulher que quer investir na sua carreira, que precisa dar conta de uma chefia, de uma reunião, de um projeto dentro do seu trabalho, seja uma autarquia, seja uma empresa, ela sente uma culpa brutal por faltar para os filhos, porque ela está faltando por uma questão de tempo, né? Ela está contando com outras pessoas para estarem ali cuidando daquela criança. Isso é maravilhoso, tá, gente? Não é um julgamento aqui. Do mesmo jeito que a mãe que, não, eu vou cuidar dessas crianças agora e vou priorizar essas crianças, em determinado momento ela também se sente culpada. Poxa, mas eu tô fora do mercado, poxa, mas eu não tô ganhando meu dinheiro, né? Essa dedicação aos filhos, ela tem um preço emocional altíssimo, porque ela espera muitas coisas também desse filho. Então, não é uma decisão simples. E entre essas duas famílias, com escolhas diferentes, tem esse denominador comum chamado culpa. Culpa por trabalhar demais, culpa por não trabalhar, culpa por estar menos tempo do que deveria com os filhos, culpa por estar mais tempo do que deveria com os filhos, culpa. A culpa, ela nos consome, né?
E antes da pandemia, essa culpa ela era atenuada, porque a gente tinha um álibi. A escola era um álibi. Quando a gente saía de casa, deixava a criança na escola e seguia para o trabalho, era o que tinha que ser, né? A criança ia estar lá num ambiente onde ela ia ser cuidada, observada, ia brincar, ia estar com outras crianças, e você estava no seu ambiente de trabalho. Então, aqui nesse momento, a culpa aliviava, está cada um fazendo o que precisa ser feito. Eu estou no meu trabalho e a criança está na escola, né? Quando esse locus, esse espaço da escola deixa de existir e a gente mistura tudo, casa, trabalho, educação, alimentação, cuidado, descanso, a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada nessa equação, né? Tem alguma coisa que não faz sentido aqui. A gente começa a entender que esse equilíbrio que a gente tem na nossa expectativa, ele não é real. E eu acho que todas nós aqui, em algum momento, a gente se disse essa frase: eu não estou dando conta. E o que a gente começa a perceber, o que a gente precisa refletir é que é feito para a gente não dar conta. E isso é muito importante. Quando a pandemia leva a gente para dentro de casa e mistura, né, todas as nossas estações, tem um aprendizado muito importante que precisa vir, que é um aprendizado urgente, que é a nossa relação com o trabalho, ela precisa caber mais de quem a gente é. Ela precisa caber mais da nossa família. Senão, não se sustenta. Se uma criança ela entra numa reunião, isso não pode ser um motivo de irritação, de nervosismo, de pânico. Não pode ser um motivo de retaliação por parte dos colegas ou dos chefes. Não pode ser um motivo de punição ou de cobrança, porque a gente precisa encontrar novas formas de se cuidar nesse momento. E a partir daqui e daqui por diante, a gente precisa conseguir acolher todos os nossos papéis sem diferenciação. Aqui eu sou a profissional, ali eu sou a mãe, ali eu sou a amiga, ali eu sou... Porque esses papéis eles ficaram difusos, eles perderam esse contorno na hora que a gente perde esses lugares que nos blindam, né? nos transformam. Não tem mais o da porta para fora. Tá tudo da porta para dentro. E esse precisa ser um aprendizado tanto para as corporações e autarquias e empresas, quanto para as próprias famílias. A criança, ela não atrapalha a gente. Ela faz parte. E essa chave a gente precisa virar dentro da gente. Essa criança, quanto mais integrada ela tá, mais ela consegue colaborar. E menos se estabelecem quedas de braço. Eu preciso trabalhar, você não entende. Agora é a hora de eu trabalhar. Quem aqui já não se viu dizendo esse tipo de frase nesse último ano e meio? Um pouco antes da pandemia, eu vivi uma situação que foi muito transformadora para mim. Eu tinha uma aula para dar para mais de 100 pessoas e nessa data meu companheiro ia estar fora de casa. Mas eu achei que ia ser super tranquilo, porque meus filhos têm um horário de dormir que é assim tranquilíssimo. Então 8 da noite já está todo mundo na cama, 8h15, beijo, boa noite, tchau. E a aula era às 9. Nesse dia, né, não sei se acontece aí na casa de vocês, mas assim, nesse dia, meu mais novo, que na época tinha 2 para 3 anos, meu mais novo, ele decidiu que ele não ia dormir. Não teve santo que fizesse essa criatura dormir. 10 para as 9, eu disse assim, desisto. Vamos nessa. Peguei ele, expliquei, disse, filhote, mamãe vai dar uma aula. Então eu preciso da sua ajuda. E eu abri o Zoom para aquelas mais de 100 pessoas, dizendo assim, gente, hoje a gente vai ter companhia. Eu expliquei a situação, né? Disse que eu estava sozinha, que ele não tinha dormido e que naquele momento ali eu ia me dividir entre eles e Joaquim. E nesse dia teve de tudo. Eu troquei fralda de cocô ao vivo, eu levantei para pegar água, eu levantei para pegar um brinquedo que estava do lado de fora da casa, eu
respondia criança, tudo que vocês imaginarem. E eu terminei a aula, 1h30 depois, assim, né, exausta, tensa pra caramba, dizendo assim, meu Deus, que caos, né? Tomara que ninguém peça o dinheiro de volta. E foi o feedback mais bonito que eu já recebi sobre o meu trabalho. Primeiro porque foi um exercício de parentalidade muito real que as pessoas viram ali. E também porque as pessoas entenderam que elas não conseguem ter essa leveza na hora de integrar família e trabalho. É como a gente aprendeu que são espaços separados. E a gente está se debatendo com essa falta de espaço agora. Né? E eu fiquei pensando, né, por que as pessoas se tocaram tanto? E eu entendi duas coisas. A primeira foi, eu não me desculpei pelo meu filho. Eu não disse, desculpa, meu filho está aqui hoje. Não me desculpei. Porque isso não cabe uma desculpa. Sabe quando você chora emocionado e você pede desculpa pela sua emoção? A gente não precisa se desculpar pela nossa emoção. A gente não precisa se desculpar pelas lágrimas que a gente deixa cair. Mas a gente está tão endurecido que a gente acha que isso é vergonha. Né? E a segunda coisa é que eu me comprometi ali, internamente, a dar o melhor que eu podia diante daquela situação. E eu dei. Eu estava absolutamente vulnerável e eu me mostrei assim. E a resposta daquelas mais de 100 pessoas que estavam comigo foi, a gente está com você. A gente está aqui te olhando. A gente está te amparando. E aquilo foi transformador na minha história. Transformador. Aquilo virou a minha chave. Eu não preciso me desculpar pelos meus filhos. Eu preciso integrar meus filhos. Para que a gente comece a se respeitar. Né? A gente não precisa ter medo do trabalho que os nossos filhos vão dar. Porque eles são crianças. Criança dá trabalho. A gente não precisa ficar nervoso se uma criança aparece ou chora num momento importante. Sabe por quê? Porque essa criança faz parte de quem você é. E quanto mais leveza você tiver na condução desse processo, mais fácil os processos se resolvem. Então eu estou aqui hoje, sabe fazendo o quê? Sabe aquela amiga que chega por trás e faz uma massagem e você está assim, ó, você nem percebe que você está assim? Eu estou aqui hoje fazendo uma massagem no colo, no ombro de vocês. Está todo mundo na mesma situação. Está todo mundo. Por que a gente quer fingir que não? A gente gasta muito mais tempo com essa energia do que com a energia de integrar. Então, a gente não vai mudar o tempo da vacinação porque a gente está diante de um governo genocida que não quer vacinar. Então, o que a gente pode mudar? É a maneira como a gente encara esse lugar que se tornou a casa, esse trabalho que se tornou, que veio para dentro de casa, essa escola que veio para dentro de casa. E a gente precisa pensar agora sobre dimensão de qualidade de tempo que a gente tem com as crianças e de disponibilidade. Porque a gente está ali não significa que a gente está disponível, não significa que a gente tem qualidade de tempo. As crianças, elas continuam precisando da gente, mesmo se vocês estejam, a família inteira, dividindo a mesa de jantar para trabalhar. Ela ainda assim precisa de você. Porque você não é a professora. Então, quando ela está ali sentada na mesa, no EAD dela e você no seu trabalho, você não está sendo mãe naquele momento, ela não está te olhando como a mãe naquele momento, e ela vai te buscar, e ela vai te pedir, e você vai dizer assim, não é possível, não está vendo, estou aqui do lado dessa criança o tempo inteiro. Não está. Não está. E essa presença que acontece quando você escolhe estar, ela precisa ser sem celular, sem pensar em boleto que tem para pagar, sem pensar na roupa que tem para tirar da máquina, sem pensar no que vai ser o almoço de amanhã. É a presença. E isso é muito difícil.
tudo tira da gente essa presença, né? Tudo tira da gente essa presença. Eu não sei se vocês conhecem o mestre Ailton Krenak, mas ele tem uma frase que ele diz assim: a vida não é para ser útil. Isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição, a vida é uma dança. A gente precisa lembrar disso, que a gente precisa dançar. E ora vai ser um rock and roll, porque tem prazo, porque tem coisa para entregar, porque a criança tem prova, porque a criança está ansiosa. E ora vai ser valsa, gostoso, suave. E a gente precisa lembrar disso. A segunda coisa que eu queria trazer para vocês, como lembrete dessa situação toda, é que antes da pandemia, muitas famílias tinham divisões de tarefas, né, que hoje colocadas, elas não parecem tão justas assim, tão equilibradas assim, né? Eu percebo isso, eu recebo essa questão com muita frequência, de mulheres que estão exaustas porque seus parceiros, seus companheiros, seus maridos não conseguem chegar junto. Há um acúmulo de tarefas da mulher, né? Porque a gente passou a cuidar de muito mais coisa do que a gente cuidava. Da casa, dos problemas com as crianças, do computador, da internet que falha, do relatório que não vai, o medo de morrer, a ansiedade em relação ao vírus, os lutos. Tudo isso entrou para uma conta que antes estava ali, né, no azul. Às vezes ia para o vermelho, numa semana mais estressante. Mas com a pandemia, tudo ganhou um contorno muito mais pesado. E poucos homens se colocaram no fronte com suas parceiras, ou mesmo ex-parceiras, para, de fato, dividir as questões. Dividir essas coisas, essas demandas das crianças. E aí a carga mental passou a roubar a sanidade mental das mulheres, principalmente. Passou a ir lá e abocanhar a produtividade delas, a capacidade delas de sonhar, de ser leve, de estar bem, de ver as coisas andarem. E essa carga mental, ela entra ali no rol de coisas que deixam as mulheres exaustas, sem paciência, sem vontade de estar ali, sem condições de se dedicar ao trabalho. E carga mental, gente, ela não é apenas aquilo que a gente relaciona com as funções da casa, tá? Carga mental, ela é o trabalho invisível de pensar em todas as necessidades das pessoas que moram juntas, que estão juntas, principalmente das crianças. Da vacina, se está em dia ou se não está, da fruta, se comeu ou se não comeu, da roupa que precisa ser colocada na máquina, da conta que está atrasada. Tudo que as pessoas não veem, mas que a mãe pensa, entra como carga mental. E isso é um veneno dos tempos modernos. E aí, diante desse cenário, né, as mulheres entenderam que elas precisam... Tá bom, tá aqui, tá super pesado, tô aqui cheia de coisa, vou conversar com esse meu parceiro, vou tentar reverter isso aqui. E a receptividade para esse assunto, ela quase nunca é boa. Porque os homens, eles têm uma inclinação a dizer que não entendem de onde vem essa exaustão. Porque eu também trabalho demais. E aqui precisa ficar muito claro, né? Assim, eu estou falando numa semana onde o TCU está querendo debater a questão da produtividade e a carga mental precisa ser colocada aqui, nesse espaço, porque é muito importante educar os homens sobre esse assunto. A carga mental, ela não é a carga de trabalho, ela não pode ser colocada como uma disputa para ver quem está mais ferrado, quem está mais atolado de coisa para fazer. Porque essa disputa não leva ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, ela só cria um enorme distanciamento familiar. E isso mina
tudo ao redor. E a gente precisa lembrar também que carga mental, isso é um assunto estrutural. Ela está impregnado no sistema em que a gente vive, né, e é sustentado pelo pensamento patriarcal, que coloca as mulheres como o gênero que cuida, como se a gente tivesse sido feita para isso, como quem dá uma desculpa biológica. E nós, mulheres, acreditamos também nisso. Então, não. A biologia, ela não nos dá uma capacidade heróica de conseguir cuidar mais do que os homens. E a gente precisa ir quebrando esse tipo de pensamento. E precisa escolher deixar alguns pratos caírem, se espatifarem no chão, fazendo bem muito barulho, para que a gente mude um pouco, ou mude pelo menos dentro de casa essa engrenagem que estabelece assim de forma brutal o que cada um faz, como cada um age. E aí, gente, diante dessas duas coisas, né, que eu coloquei aqui, a nossa relação com o trabalho e a pandemia, trabalho e a família, e essa questão da carga mental, eu queria conduzir um pouquinho agora para a gente pensar o que é essa produtividade sustentável, né, nesse cenário pandêmico, porque esse é o grande foco dessa semana, vão ser sobre isso as discussões que vocês vão assistir ao longo dessa semana. Então, o que é a produtividade num tempo como esse que a gente está vivendo? A produtividade, nesse momento, é a gente dar conta do que é possível. É a gente entender que a gente não vai ficar disponível o tempo todo para tudo. Não é porque o trabalho acontece em casa que ele pode acontecer a qualquer hora. A produtividade, ela, nesses tempos pandêmicos, para mim, é a gente ser capaz de criar novos diálogos dentro do ambiente profissional sobre essa divisão do tempo. Porque quando a criança está no EAD, não significa que eu tenho ali 4 horas para me dedicar ao trabalho full time. Porque a criança pergunta, porque a criança quer saber, porque a internet cai, porque o feijão está no fogo. A escola, ela está acontecendo na mesma mesa de trabalho, então os tempos de produção, eles são outros. E esse diálogo, nesse momento pandêmico, ele é fundamental para que a gente entenda o que vai ser essa produtividade. A produtividade hoje é sobre a conciliação entre as suas necessidades de trabalhar, a expectativa das pessoas que formam um time, né, as expectativas das pessoas sobre a sua entrega e o caos. Então, a gente vai ter essas 3 variantes quando a gente pensar em produtividade pandêmica. E aí a gente entra na segunda coisa, né? O que é sustentável? Eu vou fazer algumas perguntas como provocação aqui para vocês. Porque é sustentável um ritmo de trabalho que invisibiliza a sua família? Que não leva em consideração as configurações familiares? Porque uma mãe solo, ela tem menos tempo no dia sim do que uma mãe que tem um parceiro ou uma parceira, que divide ali, ainda que seja com aspas. É sustentável a médio e a longo prazo acreditar que o trabalho simplesmente migrou para um ambiente virtual sem cuidar dos impactos que isso tem na saúde mental de cada indivíduo que está naquela casa? E eu trago esses questionamentos, gente, para que a gente perceba que esse conceito de produtividade sustentável, ele não tem
ponto final. Ele vai precisar ser construído em conjunto por vocês que fazem essa autarquia, entendendo que talvez isso signifique uma mudança na cultura, no jeito que a gente entende trabalho até aqui. E aí, isso tem muita ressonância com o que eu faço com as famílias. Lembra que eu contei para vocês lá na frente que o trabalho do educador parental, ele é o trabalho de atualizar os sistemas operacionais, de convidar essas famílias a rever o que elas pensam, que deve ser a relação familiar? Vocês vão precisar fazer isso aqui, nesse momento onde vocês estão querendo cuidar um dos outros. Eu penso que para a gente criar produtividade sustentável, ao mesmo tempo, a gente precisa criar esse conceito de produtividade sustentável, ao mesmo tempo que a gente precisa nutrir o equilíbrio emocional nas relações familiares. E essas duas coisas, elas vão ter que andar juntas nesse mundo pandêmico e no mundo pós-pandêmico. É um trabalho que começa aqui, quando a gente abre o diálogo, né, com essas pessoas nesse exato momento, e a gente pode fazer uma reflexão sobre os papéis que cada um está desempenhando. Aqui, a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem chefe. Como é que cada um está cuidando desses papéis? Como é que cada um está contribuindo para essa engrenagem ser transformada? Como é que vocês estão cuidando dessa comunicação entre vocês? E eu adoraria trazer aqui fórmulas prontas. É isso. Imagina se a gente conseguisse importar um conceito de produtividade sustentável. Que bonito que ia ser, que fácil que ia ser. Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito em faça assim, faça desse jeito. Eu acredito realmente nessa construção. E hoje eu vim aqui muito fazer alguns convites para vocês, algumas provocações, convites para que a gente se olhe de forma adulta e responsável diante das crianças que estão precisando de margens. Talvez esse seja das coisas que eu mais fale com os pais. Tá difícil para você? Tá muito difícil para o seu filho também. E ele precisa olhar para você e te ver como âncora. Ele precisa olhar para você e te ver como margem. Então, o princípio dessa relação é: eu me cuido, eu estou muito atenta a mim, aos meus limites, às minhas questões, para conseguir cuidar do outro. É um convite também para que a gente pense que caminhos que cabem dentro dessa estrutura aqui. Porque existe o mundo real e o mundo ideal, e a gente começa do ideal para o real, a gente começa de fora para dentro, né? E por fim, eu queria trazer uma analogia que meu companheiro traz sempre, que eu adoro, que é a analogia do balão, né? O balão é aquela coisa espetaculosa, bonita, que tem fogo, que tem vento, tem muita força, mas que só voa quando a gente tira os pezinhos. Então, nessa conversa de hoje, eu queria encerrar a minha fala aqui para abrir para a conversa perguntando que pezinhos vocês vão ter que deixar para conseguir sentir que vocês estão respirando, para conseguir sentir que vocês estão dando conta. E essa é uma escolha que precisa ser uma escolha muito pensada e elaborada. Que pesos vocês vão deixar para conseguir voar? Muito obrigada. Quero muito ouvir vocês agora. Obrigado, Lua. Obrigado pela apresentação. Foi realmente fantástica a forma como você colocou, de uma forma simples, né? Uma forma que realmente bate não só para as mulheres, mas bate também para os pais, que quando você fala, a gente enxerga, né, muita coisa que a gente presencia com as nossas esposas, nossas companheiras. Eu sou o Fábio Granja, sou auditor do tribunal há mais de 20 anos e fui convidado para ser o nosso moderador dessa conversa.
E já começo também contando um pouquinho uma história que nós tivemos, que tem muito a ver com o que você falou, né? Então, eu era o nosso diretor-geral da nossa escola de capacitação, que é o Instituto Cerdeiro Correia. E lá na nossa estrutura, nós temos um diretor-geral e diretores que funcionam como um colegiado, que realmente a gente precisa se reunir periodicamente para chegar às nossas decisões. As decisões são colegiadas, né? E nós tínhamos uma colega que teve, né, eu não vou falar o nome porque ela não me autorizou, né, foi agora espontâneo, mas nós tínhamos uma colega que era diretora e que o bebezinho dela, desde o início, né, nasceu ali no comecinho da pandemia, e a gente acompanhou toda a evolução dela em todas as nossas reuniões semanais. E era muito bom, porque assim, era o momento que a gente relaxava, né, e a gente via a evolução da filha dela, e é uma coisa mais linda você ver realmente o amor que existia ali, a interação, né, da mãe com a filha. Agora, claro que é muito mais cansativo. Enquanto nós, os outros, estávamos anotando com tempo para poder discutir, ela não, ela tinha que tirar o dedinho da filha, porque dava um mote na reunião, e aí todo mundo ria, mas não atrapalhava de forma alguma as conclusões, né? Assim, o andamento era muito bom, mas é isso que você falou, a carga, né, de interação da mãe era muito maior, até porque as reuniões online já trazem uma carga maior. Agora, imagina, né, nesse caso que você ainda tem que interagir, olhar, ver o que está acontecendo, mas como a diretora era muito dinâmica, aquela pessoa que está a 220 por hora, eu acho que ela tocava isso assim, sem tanto estresse, né? Para ela, né? Para a gente sempre foi muito tranquilo. E uma coisa que você comentou, né? Eu concordo, eu acho que a carga para as mulheres nesse momento, que já era alta, aumentou assim, desproporcionadamente, mas todas as pessoas que eu converso que estão indo bem nesse processo, né? Que estão conseguindo sair melhores do que entraram, tem sempre aquele sentimento de equipe. Não aquele sentimento, e aí envolvendo os filhos na equipe também, cada um com seu papel, né? Nunca um homem vai conseguir fazer as coisas, né, da forma, com a sensibilidade que uma mulher faz, e a mulher tem que entender isso também. Eu até conversando uma vez com uma colega, ela falou assim, o problema é que as mulheres elas delegam, só que elas são muito exigentes, e aí como os homens não fazem no nível que elas querem, aí elas pegam e falam, não, deixa que eu faço, você não sabe fazer isso. Então, assim, essa equipe tem que saber das limitações também das partes, né? E isso funciona bem. Para essas famílias em que esse sentimento de equipe está indo, sendo bem trabalhado, eu acho que estão saindo mais fortes desse processo. Então, a minha primeira pergunta, já um pouquinho na linha do que alguém perguntou, acho que foi a Valéria, né? Você falou, a carga mental está muito grande, está muito intensa. Como que a gente limpa um pouco essa carga mental e que pratos a gente deixa cair, mas sem aumentar a culpa? Porque se você deixar cair o prato e a culpa aumentar, não resolveu nada, né? A carga vai vir em dobro, né? Fábio, eu queria pegar essa sua fala e vou responder a pergunta, mas você disse assim, as mulheres precisam entender que os homens não vão fazer as coisas com o mesmo cuidado que elas, né? Imagina se dentro do TCU a gente tivesse essa mesma percepção de que as mulheres, elas não vão ser capazes de entregar tanto quanto os homens. Desculpa, isso é conveniente. Os homens podem sim entregar um excelente trabalho com os filhos. Basta eles quererem. Basta eles aprenderem um pouquinho mais. Basta eles saírem de uma postura que esse é meu jeito. Ninguém é árvore com raiz fincada, a gente é rio, a gente corre, a gente se transforma, a gente cresce, a gente diminui, a gente aprende, a gente entra numa curva, a gente sai pela outra. Não, me desculpe. Acho sim que as mulheres são exigentes porque o mundo é exigente com as mulheres. Não é porque elas são chatas, não é porque elas são cri-cris, é porque é cobrado da gente essa exigência. É cobrado da gente esse lugar da perfeição. Então, para a gente sair desse lugar sem culpa e escolher que pratinhos a gente vai cair, esse é um trabalho muito profundo de terapia, de autoanálise, de autoobservação, né? Porque essas coisas elas não são
elas não estão colocadas aí, a gente é assim, desse jeito. Isso é uma questão estrutural. Essa perfeição do lar, do trabalho, da aparência, dos filhos, isso é uma cobrança social. Então, você escolher que pratos vai deixar cair, não sou eu que posso dizer. Eu, particularmente, eu deixo cair, por exemplo, aqui na minha casa, o prato da limpeza. Eu não limpo a minha casa todos os dias. Isso não é importante, isso não diz sobre mim, isso não diz sobre a mulher que eu sou, sobre a mãe que eu sou, sobre a profissional que eu sou. Eu consegui me desvencilhar disso num processo muito profundo de escolha de me transformar, de não me sobrecarregar. Entendeu? Então, assim, que pratos a gente vai deixar cair sem culpa? Não acho que é possível sem culpa. Acho que é possível a gente cuidar da culpa e entender de onde ela vem. A culpa não vem porque você não está conseguindo. A culpa vem porque ela é imputada às mulheres, que a gente precisa sentir essa culpa. Então, é um trabalho muito profundo de autoconhecimento e de diálogos muito honestos com a gente mesmo, sabe? Para que a gente consiga convidar esse parceiro para ocupar esse lugar de forma mais igual, né? E a gente consiga desencanar de certas coisas. Então, eu falei da limpeza aqui na minha casa, eu desencano também do que meus filhos vestem. A roupa que meus filhos vestem não diz sobre a mãe que eu sou para eles. E eu entendo que eu tenho 4 filhos, né? Então, eu preciso que eles tenham autonomia. E aí sai cada um parecendo filho de cigano. As misturas assim que, se você vir na rua, você diz, meu Deus do céu, eu não ligo. Eu entendo aquilo como uma forma deles terem autonomia, deles terem segurança nas escolhas que eles fazem e eles me darem mais meia hora para eu conseguir preparar um café da manhã. Uhum. Então são as escolhas. E essa resposta ela não está no outro. Ela está na gente, assim, mesmo. É profundo. Não é simples. Mas isso que você falou, Lua, me leva a pensar assim, você já conseguiu sair da armadilha da perfeição. Você sabe que você não vai conseguir arrumar a sua casa todo dia, e você não vai conseguir arrumar os 4 filhos ao mesmo tempo, porque cada um vai ter um pouquinho do seu gosto ali naquele momento. Então, talvez o prato que devesse cair, e aí vem um pouco na minha fala ali no início, era essa exigência de ser perfeito. Por que a gente tem que ser perfeito? Porque a sociedade quer assim, mas ninguém é perfeito. E quando você acha que é perfeito, você vê alguém que faz melhor do que você, e aí você vai falar, então eu não sou perfeito. Né? Então, eu acho que se essa questão pudesse ser trabalhada internamente, como você comentou, e aí isso te daria uma paz interna, eu fiz o que dá para ser feito. É isso. Não necessariamente é o melhor dos mundos, tem gente que faz muito melhor, mas naquele momento, humanamente, né, garantindo a minha sanidade mental, que é o que você falou, é o que dá para ser feito. E isso dá uma completude ali na sua forma de viver, né? Sim, é uma conquista, Fábio. Não é simples, mas é exatamente isso. Assim, é uma fantasia a gente achar que existe essa perfeição, né? Perfeito só a natureza, e a gente não está nesse lugar. Então, eu acho que essa questão da perfeição, ela é algo muito profundo. Inclusive, tem um livro que eu quero deixar aqui como indicação, que chama Corajosa Sim, Perfeita Não, que foi um livro muito importante nesse meu caminho, assim. É da Reshma Saujani. Indico para as mulheres aqui que queiram ler. Para os homens também, porque dá um contraponto muito importante para essa construção, porque essa perfeição não é uma característica, sabe? Eu quero ser perfeita. Não, ela é uma colocação social, ela tem uma questão mais ampla aí, que a gente precisa, e por isso que ela é mais difícil de ser quebrada, sabe? Uhum. Mas isso não tem a ver com o nosso sistema operacional? O nosso sistema operacional sempre exige da gente, aí, talvez das mulheres com uma intensidade maior, né, por conta da estrutura social, mas o nosso sistema operacional ele é defasado para uma realidade que se colocou diferente e que amplifica tudo que já gerava de estresse, tudo que já gerava de carga mental. E aí, e aí eu te pergunto, como fazer
um novo sistema operacional num processador que também não é dos mais... já está muito enraizado, já está muito petrificado, né? Como garantir essa mudança de sistema, né? Viva a neurociência! A neurociência, ela hoje vem nos comprovar que a gente pode aprender novas coisas. Que esse sistema operacional, ele não é... Ele, apesar de ser um sistema muito parecido com os sistemas dos computadores, ele não é um computador, né? Então, a gente consegue, sim, abrir novos caminhos neurais. A gente consegue aprender a existir de outro jeito, a ser de outro jeito, a falar de outro jeito, a se colocar de outro jeito, a pensar de outro jeito. E aí, para quem tem filho, esse exercício, ele é maravilhoso. Porque você pode, através da maneira como você cuida e educa as suas crianças, você pode ir sendo convidado a transformações muito intensas. Então, por exemplo, a gente está falando aqui da perfeição, da cobrança das mulheres, né, da autocobrança das mulheres. Existe uma diferença muito grande, se você for observar num parquinho, a maneira como meninas brincam e meninos brincam. Os meninos, eles são incentivados a subir, a explorar, a lutar, a guerrear. As meninas não, as meninas se fazem isso, elas são danadas, elas são maloqueiras, elas são... A menina, ela tem que estar preocupada se o laço está bem colocado, se a meia está igual, se o sapato está brilhando. Então, a gente pode, a partir da maneira como a gente percebe os nossos meninos e meninas, ir se transformando e transformando esse planeta que a gente vive, nessa sociedade. Então, é um processo muito intenso de transformação que é possível e que é muito bonito de ver acontecendo, sabe? Quando a gente consegue entender que a gente não precisa transmitir para as nossas filhas e para os nossos filhos esse modelo que é o modelo padrão que está nos oprimindo, nos adoecendo, porque está todo mundo exausto, todo mundo doente, e a gente quer manter isso, por quê? Para quê? Então, os filhos, eles são um excelente caminho de aprendizado nesse processo. Isso que você falou é muito interessante, porque assim, a gente escuta muito, né, que ninguém consegue mudar ninguém. As pessoas têm que se mudar de reflexão, né, de observação, mas os filhos são uma esponja, né, eles estão interagindo com todo mundo e aquela coisa. Então, assim, me parece que a nossa transformação, ela tem que ser uma decisão nossa, né, isso que você falou, vamos mudar o nosso sistema, vamos usar... neurolinguística, vamos usar, né? E aí a Semana da Produtividade vai ter muita coisa nessa linha. Mas os filhos nos ajudam a nos tornarmos melhores, isso aí é fato, né? Eu fico pensando assim, quem não tem filho, a perda de oportunidades que ele tem naquele momento, né? Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse 2 filhos, se eu não, né, amasse eles como eu amo, aquela coisa toda. Então, aí a minha pergunta é assim, se as mães, né, e os pais também são tão amorosos e querem sempre uma vida melhor no futuro, como que a gente replica o modelo que a gente sabe que não é o ideal, né? Um modelo que reprime, que tem preconceito, que tem tanta coisa ruim. Como que a gente, amando tanto essas pequenas criaturas, como que a gente entra nessa armadilha de replicar? O que acontece nesse modelo? Maravilhosa essa pergunta. O que acontece, Fábio, é que a gente tem um pensamento sobre filho que ele é muito antigo, né? Que é o pensamento que a gente foi criado, que filho é extensão. Filho vem para dar orgulho a pai e mãe. Filho vem para seguir o legado de pai e mãe. Filho vem para, né? E não, filho não vem para isso. Filhos são uma oportunidade incrível de transformação se a gente quer. Porque tem homens que não querem, tem mulheres que não querem, que querem a manutenção das coisas como elas são. Mas se a gente quer, se a gente está interessado em saber quem aquela criança é, tirando as nossas expectativas, a gente tem chance de não replicar modelos. A gente tem chance de criar um modelo. Eu vou indicar outro livro aqui, porque essa conversa tá boa demais, né? Nessa pandemia eu escrevi o meu primeiro livro, que chama Eu Não Nasci Mãe. E eu conto um pouco da minha trajetória como educadora parental
para o que foi esse despertar, porque eu era essa mãe que eu gritava o tempo todo com as crianças, que eu barganhava o tempo todo, que eu ameaçava o tempo todo. Então, se não comer, não vai assistir televisão. Se não fizer a lição, não tem sobremesa. Sabe, assim, umas coisas que você no final do dia, você diz assim, gente, eu tô exausta, ser mãe é um saco, eu não aguento mais essas crianças, eu tô ficando louca, eu vou surtar com essas crianças. E entender que o problema não estava com as crianças, estava comigo, foi um baque. Foi assim, meu mundo caiu. Não são elas as culpadas, sou eu. Não é possível. Eu sou ótima, eu amo tanto essas crianças. Não é sobre isso. É sobre a maneira como você encara esse seu papel. É sobre você estar disposto e disponível para entender que pai e mãe precisa aprender a ser pai e mãe de cada filho. Porque cada filho é um indivíduo, é uma pessoa. E isso é muito intenso, né? E isso acontece quando eu tenho relatório para entregar, quando tem uma pandemia, quando tem esse presidente, quando não tem vacina, quando tem boleto. Isso não acontece suave no alto da montanha. Isso acontece no meio da sua vida. Então, esse processo, ele é um processo muito intenso, que te demanda uma energia que você precisa querer dar. Então, não é simples, né? Eu vejo muitos conflitos, sabe, Fábio, assim, familiares de mulheres dizendo assim, ai, caramba, mas eu li seu livro, eu fiz seu curso, eu vejo no Instagram e meu marido não faz nada. O que eu faço? Eu vou enlouquecer, eu vou quebrar o pescoço dele. Não vai fazer nada, porque se ele não quer entregar essa energia para esse processo de transformação que diz mais sobre ele do que sobre os filhos, não vai ter, não vai, assim, ninguém muda ninguém, né? Mas é assim, você tem que querer entender, rever esses papéis. E esse é um lugar de muita segurança, né? Então você está dizendo que eu vou ter que aprender a ser pai, aprender a ser mãe? Vai, porque a gente não nasce sabendo. E para cada filho, né? E para cada filho. Para cada filho. Então, assim, é intenso mesmo. Mas é isso, assim, ou a gente faz isso, ou a gente não transforma a sociedade. Mas, Lua, falando da questão neurolinguística, né? A gente teve um professor muito bom aí no Instituto Cidadelo Correia, e ele falou que muito da forma como a gente absorve a informação depende muito de como que a gente olha para aquela situação. Então, vou dar um exemplo, tá? Um colega, né, numa história que ele contou, um colega dele havia perdido a mãe com 20 e poucos anos. E ele estava arrasado, né? Claro que uma mãe sempre faz uma falta absurda. E chegou um colega para ele, da idade dele, mas com uma maturidade absurda, e comentou, mas sua mãe era a pessoa mais maravilhosa que eu conhecia, né? Então você teve a oportunidade de presenciar, de estar junto com uma pessoa 20 anos, com a luz que a sua mãe tinha. E ele, depois daquele dia, ele passou a ver a mãe dele, aquela perda, como uma coisa que ele era realmente uma pessoa abençoada, e não uma pessoa que tinha sofrido muito, que não era justo. Então, a forma como a gente observa as coisas faz toda a diferença para a carga mental que a gente carrega. E aí, né, eu te pergunto, se a gente, né, aí pensando na parentalidade como um todo, né, nesse momento difícil, é um desafio absurdo, é muito difícil, né, você está tentando se concentrar e tantas variáveis te dispersando ali naquele momento. Mas se a gente enxergar esse momento, essa interação assim, intensa, né, como uma oportunidade que eu não teria em nenhuma outra situação, isso não me ajudaria a passar esse momento com menos carga? Sem dúvida. E aí a gente precisa ter muita atenção para essa fala não romantizar a pandemia, né? Assim, o lado bom da pandemia. Não tem lado bom da pandemia, tá? 500 mil mortos não tem lado bom. Mas tem sim uma oportunidade aí muito, muito clara para quem quiser aproveitar essa oportunidade, porque nem sempre a gente aproveita as oportunidades que nos surgem, que aparecem nas nossas vidas. Se a gente quiser aproveitar essa oportunidade, que é o caos que estamos vivendo,
a gente pode crescer muito, a gente pode se transformar muito. O pensamento budista traz isso, né? O pensamento budista, a flor de lótus, ela é a flor mais bonita que ela surge da lama. O que isso quer dizer? Que simbologia é essa? É que o caos, ele também é gerador de vida, é gerador de beleza. E eu acredito muitíssimo nisso, assim, que a gente precisa sair de um processo onde a gente está colocado como vítima para a gente tomar as rédeas da situação e a gente entender o que eu posso transformar aqui. Agora, pensando na parentalidade, né, assim, as coisas estão caóticas, menino não estuda, atrapalha o trabalho, não está dormindo, choro para escovar os dentes, choro para entrar no banho, choro para sair do banho, adolescente mentindo, ansioso, aquele caos. O que eu vou usar como ferramenta nesse processo? Eu vou usar o que eu já sei, que é o autoritarismo, que é o grito, que é o castigo, que é a punição, ou eu vou tentar novas alternativas? Ou eu vou parar e dizer assim, que eu faço para mudar isso aqui? Né? Que certezas eu vou abrir mão? Que pesos eu vou deixar aqui nesse cantinho aqui para seguir mais leve? Então, eu acho que a gente está diante de um processo onde a gente está encarando todos os nossos medos, sabe? Porque a gente está com medo de tudo que está acontecendo e a gente está com muito medo do futuro, né? Assim, o que vai ser? A gente não sabe o que vai ser. Esse futuro, ele não está escrito, ele não tem mais um horizonte que eu reconheça como era um horizonte antigamente, né? Não, vai estudar, vai para a faculdade, vai ter um emprego. Esse horizonte, ele está difuso e isso causa muita angústia. Só que, ao mesmo tempo, isso é um convite para que a gente se conecte com essas crianças, para que a gente escute, para que a gente aprenda quem é esse filho, o que é que ele está precisando. E a gente consiga entender quanto a gente consegue dar para esse filho. Porque tem horas que a gente não consegue dar. E aí, a gente não precisa se sentir culpado por isso. A gente precisa mudar essa perspectiva de que pai e mãe vai sempre ter a resposta, vai sempre suprir a criança. Não! Então, são um monte de... É uma cadeia, né, Fábio, assim, muito intensa, que a gente precisa conseguir dar um zoom out para conseguir olhar para ela. Perfeito. Lua, a Ana Cristina, a nossa atual diretora do Instituto Cedelo Correia, ela faz um comentário, né, e eu queria que você também comentasse um pouco. Ela fala assim, que às vezes o problema é que é tão desgastante tentar mudar outra pessoa e que a pessoa acaba falando, não, então deixa que eu faço todas, né, e puxa todas as responsabilidades para si, né? E aí, por conta disso, que você gera esse desgaste, essa carga, essa exaustão, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu acho que isso tem muito a ver com a realidade de muitas pessoas, né? Ana, tem uma coisa que a gente precisa diferenciar. Uma coisa é transformar o outro. Ninguém vai transformar. Você não vai transformar seu companheiro, você não vai transformar seu pai, sua mãe, seu cunhado, mala. Não vai. Essas pessoas, elas são o que elas são. Mas uma outra coisa é o outro se abster das suas responsabilidades e funções. Né? Os homens... Bom, a gente está no TCU, né? A gente tem homens e mulheres aqui, então homens e mulheres que trabalham fora de casa. Mas o trabalho fora de casa, ele não pode ser uma desculpa para você não cumprir com suas responsabilidades domésticas dentro de casa. Não pode. E aí a gente precisa olhar e entender o que eu quero que seja feito ou o que eu quero que seja feito do meu jeito. Eu acho que vale a pena a gente abrir mão do que é o meu jeito de fazer para que seja feito de alguma forma, não porcamente, mas que seja feito. Então, isso não precisa ser um embate. Isso é uma decisão. Eu não vou mais tomar conta das lições das crianças. Dando um exemplo. Eu não vou mais lavar a louça. Eu não vou mais tirar a roupa da máquina. Quais são as decisões que você toma nesse processo, sabe? E a comunicação, gente, a comunicação também ela é um troço que é, assim, transformador, sabe? A maneira como a gente se coloca nas relações. Porque quando a gente diz, então tá bom, então me dê isso aqui que eu vou fazer. Então tá bom, então vai lá e faz.
né? Então, essa dinâmica que se estabelece principalmente nos casais heterossexuais, ela só cria um abismo. E a mulher, ela é parte dessa dinâmica, porque ela pode, ao invés de dizer, então tá bom, deixa que eu faço, ela pode dizer assim, eu não faço mais. Mas é isso, a construção social diz que não, a gente não pode deixar nada por fazer. Né? Então, assim, são escolhas que a gente faz, e não são simples, mas a gente pode fazer essas escolhas, a gente pode fazer novas escolhas. Perfeito. Lua, eu fico pensando, né, quando você estava apresentando e agora nas respostas, né, e me veio à mente, assim, a gente, até na escola mesmo, né, você falou que os pais se sentiam confortáveis em deixarem os filhos na escola, mas a escola, ela sempre teve, e não é o papel dela mesmo, a educação de relacionamento, né, ela gera uma interação entre aluno e professor, mas quem tem esse papel é o pai, a mãe, né, os avós, os outros irmãos, né? E me parece assim que uma coisa que falta muito nas pessoas é essa inteligência relacional. E quando a gente é colocado numa situação de guerra, né, que é a pandemia, essas coisas saltam aos olhos. Eu não sei conversar com meu filho, eu não tenho diálogo com ele. Eu falo, ele só me fala sim ou não. Eu tento conversar com meu marido, ele não responde. A minha esposa só me dá bronca. A gente não consegue ter né, principalmente em momentos de crise, quando as coisas estão mais normalizadas, em que você passa mais tempo fora de casa do que em casa, eu acho que a interação diminui muito, e pelo fato da interação diminuir muito, os conflitos também diminuem muito. Perfeito. Então, essa inteligência emocional tem que ser construída, mas como ninguém ensinou para a gente, me parece que esse é um gargalo muito grande. Como é que a gente aumentaria essa capacidade de relacionar, de ser franco, de abrir? Né? Ninguém é perfeito, né? Todo mundo quer mostrar que é perfeito, mas a gente sofre internamente, né? Mas eu acho que dos dois lados, né? O homem também sofre isso, né? Ele não pode mostrar fraqueza, ele não pode chegar para a esposa e dizer, não estou mais dando conta. E poucos casais conseguem fazer isso, né? Nossa, esse é isso dá pano para manga, né? A gente adora falar sobre empatia, né? A gente adora falar, a gente adora cobrar dos outros a empatia. Mas a empatia, ela é algo muito difícil de ser praticado. Porque, como você bem colocou, a gente sente que a gente está em guerra, que a gente precisa defender nosso espaço, que o outro está me atacando o tempo inteiro. E eu não percebo que eu entro nesse redemoinho, né? Mas eu gosto de dizer que o outro me ataca. Ela não faz o que eu quero, ele não faz o que eu peço, ela grita comigo, ela briga comigo. A gente não entende que as relações elas são feitas de 2, 3, 4, 10. Né? E o conceito da empatia, a gente precisa lembrar dele diariamente, porque é o princípio de uma boa relação, é eu partir do entendimento de que o outro não quer me ferir, não quer me magoar, não quer ferrar com a minha vida. Seu filho, bom, se você estiver numa relação onde isso seja realmente, de fato, está na hora de sair dessa relação. Mas, a princípio, não é isso que acontece. Você não está com um outro ou com a outra e esse outro quer te machucar, quer te ferir, quer te ferrar. Mas a gente vai para os diálogos com essa dor, porque nós estamos feridos, nós estamos magoados, nós estamos cansados, nós estamos exaustos. E a gente está querendo alguém que cuide, alguém que facilite minha vida, Mas quem dá o primeiro passo? Então, eu posso dar o primeiro passo. Se eu estou querendo esse ambiente na minha casa, eu posso dar o primeiro passo. E eu posso mostrar que eu estou dando esse passo. Olha só, eu fiz esse curso, eu li esse livro, eu estou disposta a estender uma bandeira branca aqui. Eu estou disposta a te ouvir. Então, empatia é uma coisa que a gente não pratica. Escuta é uma coisa que a gente não pratica.
A gente não ouve o outro. A gente ouve já pensando numa resposta, ou a gente ouve desviando do assunto, porque é muita dor, não sei lidar. A gente ouve querendo acabar com aquela conversa. A gente ouve querendo trazer um exemplo de alguém que está pior para tirar aquela pessoa daquela situação. A gente não ouve. A gente não dá espaço de escuta para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para as nossas companheiras, para o nosso funcionário, para o nosso colega de baia. Então, a escuta, ela é algo que é muito bonito nesse processo de uma comunicação eficiente, né? E é difícil falar sobre escuta porque a gente está numa era das respostas instantâneas. Se você não responde um WhatsApp, você é um irresponsável, você é um desleixado, você está com raiva, né? Então, o tempo de resposta, ele está muito urgente. E, mais uma vez, se a gente quer estabelecer relações familiares equilibradas, a gente precisa entender que, caramba, o mundo lá fora está assim, mas aqui dentro eu preciso cultivar outra coisa. Então, filho, eu não sei sobre esse assunto. Eu vou pensar. Você está me trazendo isso, principalmente os adolescentes, né? Assim, está me trazendo isso, eu não sei o que eu penso sobre isso. Eu vou pensar. Sabe? Assim, ou para o companheiro, para a companheira, poxa, você está me trazendo essa queixa, eu vou ouvir. Eu não sei, porque se eu for responder agora, eu vou brigar com você. Então, eu vou te ouvir, eu vou observar. Não, nem a pau. Vou deixar uma conversa sem concluir, sem ponto final. Cadê o ponto final? O que é que você pensa? Quero ouvir você. E aí a gente briga o tempo todo e a vida vira um caos. Então, se a gente quer preservar esse ambiente familiar, se a gente quer cuidar disso, para que essas relações que acontecem nesse lugar sejam relações equilibradas, tem um processo muito intenso que a gente precisa trabalhar nele, sabe? E olha, eu só posso dizer que vale muito a pena. Mesmo. Quando a gente escolhe cuidar dessas relações, a gente escolhe transformar o mundo. E isso é muito potente. Muito bonito. Parabéns. Lu, a gente está chegando no nosso tempo final. Não sei se mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. Eu aprendi demais, tá? Essa sua fala final agora, vou parar de querer dar solução para tudo. A gente tem que ouvir, né? As pessoas só querem ser ouvidas, né? A solução elas têm que descobrir, né? Mas é um pouco também do nosso sistema operacional antigo, né? Não pode ter alguém pedindo alguma coisa ou abrindo o coração sem você ter que dar a solução para ela, né? E eu acho que isso é uma coisa que acontece demais. A gente tem que ser mais aberto só para ouvir, né? Deixa que o tempo vai mostrar para ela qual que é a melhor solução para ela, né? Muito bom, gostei demais da nossa conversa. Parabéns pelo trabalho que você está realizando. E fiquei seu fã, tá? Vou até recomendar seu livro para muitos amigos, para mim mesmo. E queria agradecer também ao Instituto César Rebelo Correia pela oportunidade de ter trazido você, né, por essa discussão de produtividade, que é uma discussão muito mais ampla do que, né, as pessoas estavam esperando. E que adianta eu trabalhar muito, mas no curtíssimo prazo, né? Vou me quebrar daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas não vou dar conta de ser no máximo quem eu poderia ser, né? Ser o melhor de mim lá no médio e no longo prazo, né? Acho que é isso que a gente tem que discutir. Muito bom. E queria dar uma notícia, né? A organização me pediu, vai haver, deixa eu achar aqui, um teatro, chama Teatro Virtual para Jogos de Improviso. Tá? Vai acontecer com os Barbixas amanhã às 21 horas. Então, estão todos convidados. Tá, Lu? Se você puder participar também, né? Você falou que 21 horas é a hora que seus filhos já estão, né, engrenando no sono. Então, você esteja também convidada. E era isso. Não sei se tem mais alguém da organização que gostaria de falar alguma coisa. Você gostaria de comentar uma fala final, Lua? Eu queria muito agradecer, assim, fazia tempo que eu não tinha um debate tão enriquecedor. Então,
Muito obrigada pelo convite. Acho que essa conversa, Fábio, é uma conversa importante. Ela não é uma coisa, assim, é uma engrenagem de coisas, assim, um monte de pecinha que a gente precisa movimentar. Não é simples, mas eu acho que se a gente está pensando em produtividade sustentável, realmente a gente tem que parar e se dedicar a olhar todas essas pecinhas dessa engrenagem. E eu estou muito feliz, saio muito feliz dessa conversa hoje. Muito obrigada. Obrigado a você. Então, gente, agradecendo a todos pela atenção, pela paciência, e dizer que é para aproveitarem bastante o resto da programação. Pois não, Rodrigo? Nós temos uma avaliação, nós vamos colocar um banner do Mentimeter, peça por gentileza eles fazerem a avaliação. Ah, perfeito. Nós vamos ter uma avaliação agora, pessoal, sobre a nossa palestra, tá? Usando aquela ferramenta, o Mentimeter, né? Vai aparecer um código, esse código vocês vão inserir no site, né, do mentimeter.com, e vão vir algumas perguntas. Obrigado, Sérgio, pela orientação. Me avalie bem. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado a todos. Em breve. Com certeza. Tchau. Tchau.